Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Este é o Podcast Sem Fronteira, um podcast que tem a intenção de realizar divulgação científica, de trazer temas, convidados, propor discussões que perpassam as discussões da academia, que perpassam as discussões das ciências humanas, que perpassam discussões da geografia. Hoje nós vamos conversar sobre o tema da geografia e genética, um tema provocador, um tema instigante. E para realizar nossa conversa aqui, gostaria de receber o meu convidado, que é o professor da Universidade Federal de Pelotas, do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia também da instituição, que é mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, que também é a instituição no qual o meu convidado fez doutorado. Meu convidado também realizou mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado sanduíche na Universidade de Maine, enfim, sobre estudos de gênero e sexualidade, e é o coordenador do grupo de pesquisa Scopus, Espaço, Conhecimentos e Corpos. Bom, meu convidado é o professor César Augusto Ferrari Martinez. César, seja bem-vindo ao podcast. Vamos conversar hoje um pouco, então, sobre geografia genética. Seja bem-vindo. Everton, obrigado pelo convite. É um grande prazer compartilhar um pouco com vocês do que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade. Seria com toda a equipe do grupo de pesquisa. E vai ser um prazer falar um pouquinho desse tema bem polêmico, que é a genética e a sua relação com a geografia. Pois é, eu gostaria até, César, enfim, fiquei bem provocado, bem instigado assim, com o nosso tema de conversa hoje aqui. Eu gostaria de iniciar exatamente nessa direção, assim, te pedindo para apresentar alguns pontos, algumas bases para como nós da geografia, nós podemos pensar essa relação com a genética. A genética pode ser um objeto de estudo da geografia? Uma resposta mais imediata, mais óbvia é sim, porque se eu desse outra resposta, eu estaria contra o meu próprio projeto de pesquisa. Mas, claro, quando a gente pensa em genética, nós pensamos numa relação muito determinista, como se nós estivéssemos importando um conhecimento das ciências biológicas para determinar ou circunscrever a nossa capacidade de ação dentro das ciências sociais. E não é isso, A genética e a geografia, elas possuem inúmeras possibilidades de investigação, exploração, mas não de maneira determinista, A gente não pretende acatar a genética, A gente pretende pensar como a genética produz certos discursos, e como esses discursos afetam o nosso fazer geográfico, o nosso pertencimento espacial, a relação que nós temos com os lugares, com as famílias, com as trajetórias, com a nacionalidade e com inúmeras outras categorias geográficas, Claro, dentro do nosso projeto, a gente transita muito entre essas duas disciplinas, entendendo a relação de hierarquia que existe entre elas, porque quando a gente fala em genética, tem aí um peso, a gente chama, numa linguagem Foucaultiana, tem um discurso de verdade, um regime de verdade implícito nesse conhecimento. Então, quando que a gente ouve falar de genética, por exemplo, no senso comum, A gente vê lá teste de paternidade, A gente vê lá CSI, na televisão e tal, que são formas de sempre legitimar, Então, a genética, no senso comum, ela é sempre usada como uma forma de erradicar qualquer dúvida, De ter algo que é uma certeza absoluta. E, bom, eu não vou entrar nisso, porque isso é bem importante de dizer, eu não sou geneticista e ninguém no nosso grupo de pesquisa tem essa formação. Então, o nosso objetivo não é estudar a genética, em si, porque a gente não tem essa capacidade e também não temos esse interesse. Mas entender como o discurso genético chega na geografia e por quem chega, e como esse discurso produz um determinado conhecimento geográfico. Então, esse é um pouco o nosso objetivo, que, como vocês viram na apresentação, a gente tem essas três categorias, que estão sempre dando voltas aqui no grupo de pesquisa, que é o espaço, com as suas categorias, o conhecimento, com as suas categorias. A gente usa muito, por exemplo, a categoria senso comum, esse conhecimento que faz
parte da produção social do conhecimento, que não é necessariamente escolar, né, ou acadêmico, e os corpos, né, as racialidades, o gênero, a sexualidade, a forma que nós temos de produzir as subjetividades, né, questões corporais. Então, a gente não usa a genética nem como verdade e nem Uhum. nega a genética, né, e nem ignora, e nem é contra a genética, não é nada disso. A gente utiliza, né, a forma como a genética interfere e influencia na geografia aqui. Então, a gente tenta entender a genética a partir da forma como ela está sendo usada para entender a trajetória da população brasileira, né? Entendendo que, se por um lado nós somos críticos desses usos da genética, e nós somos, né? Por outro lado, a gente entende que a população brasileira é uma população produzida a partir de vários descontínuos, né? Descontínuos que têm relação com o processo de colonização, né, com a forma como muitas mulheres foram violadas, né, no país, produzindo histórias familiares descontínuas. Tem a relação com os processos de escravização das pessoas, né, que privaram as pessoas dos seus núcleos familiares, né, que privaram as pessoas dos seus passados, das suas histórias. Tem relação com o machismo, com os inúmeras milhões de casos de abandonos paternos. Então, saber quem nós somos a partir de outros dispositivos que não sejam apenas a memória ou as relações familiares é algo muito justo, muito válido. E nós também entendemos que o discurso genético vem para tentar sanar essa lacuna de muitas famílias brasileiras, de muitas pessoas no Brasil. Então a gente tenta também entender que a busca das pessoas pela genética para explicar questões familiares, históricas, geográficas e sociais também tem relação com a forma como o Brasil foi produzido, né, através dessas inúmeras relações de poder que produzem descontínuos, né, dentro dessas histórias. E nós temos visto muito isso também nos nossos trabalhos de campo, né, histórias de pessoas que buscam porque às vezes até por constrangimento moral, que a gente sabe que nas famílias não se contam todas as Uhum. histórias. Então a gente foi em busca desse dispositivo, que é o teste genético, né, que começou a ser comercializado no Brasil há mais ou menos 10 anos, né, um pouquinho mais. Ele já era comercializado antes, né, desde 2003, se eu não me engano, já no exterior. E dentro desse teste genético se oferecem vários produtos, vários serviços, né, mapeamento de possibilidades de doença. Nós não entramos muito nesse âmbito, porque, como eu disse, não é muito o nosso interesse, a nossa capacidade de discussão. Mas um dos serviços que se oferecem nesses testes genéticos, né, hoje no Brasil há 3 empresas, né, que oferecem esse serviço, é o teste de ancestralidade genética. E esse teste de ancestralidade genética, ele tem um grande apelo geográfico, porque ele não apenas atribui uma população, né, ou percentuais de populações ao qual nós pertencemos quando realizamos os testes, e eu realizei o teste na fase preliminar desse projeto, então eu vivi um pouco dessa dinâmica. Mas lugares de origem. O grande produto do teste de ancestralidade, né, o grande dispositivo dos resultados que são oferecidos aos clientes é um mapa. É um mapa. Tu sabe, César, que eu tô te ouvindo, assim, e fica cada vez mais nítido, assim, uma situação familiar, assim, que tive, enfim, nós temos, minha avó materna, ela é negra, né, mas nós temos relação muito clara, assim, do passado dela, da onde ela efetivamente veio, quem era a mãe dela, né, coisas do tipo. Em algum momento, num desses almoços familiares, assim, a gente cogitou fazer exatamente esses testes, assim, para tentar cobrir essa lacuna da memória, da oralidade que se perdeu, assim, na minha família, né? Eu já fui um desses, então, que acompanhou o CSI e talvez tenha, né, disso que tu falou, e tenha pensado em fazer esses testes, né? Inclusive, a gente fez cotação na época, não são valores tão elevados, assim, né? Manda pelo correio, né? Enfim, em toda uma situação, né? Mas é interessante isso que tu nos traz, né? Porque talvez algumas pessoas que leram o título do nosso podcast pensaram que nós estamos tratando
de um tema de biogeografia, por exemplo, né? E aqui a gente está pensando a genética, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nessa chave da genética como produtora de um discurso, né? Muito interessante, né? Relacionado especificamente aos testes de ancestralidade, César, poderia falar um pouquinho mais para todos nós, assim, do que consistem esses testes, o que eles revelam, o que dentro desse kit, no momento que as pessoas fazem o teste, o que se revela, o que aparece, como as empresas nos comunicam também esses resultados, enfim. Então, o teste de ancestralidade genética, especificamente, né, que é um desses produtos, ele consiste na coleta do material genético, né, das pessoas de forma autônoma. E isso é algo que a gente também vem discutindo, porque a genética e o DNA sempre foram dispositivos clínicos coletados por laboratórios, né, por orientação médica ou por fazer pesquisas de caráter clínico. E esses kits, eles não têm nenhuma intervenção ou mediação. A pessoa coleta autonomamente. Uhum. Então eles mandam um kitzinho pelo correio, mandam uma caixinha, dentro dessa caixinha vem um cotonete, tem ali instruções, a pessoa passa o cotonete na parede da bochecha, né, não tem nada invasivo, e ela envia esse kit de volta para o laboratório, que envia os resultados desse teste, então, via plataformas, né. É, e aí, claro, cada etapa desse processo a gente pode elaborar 1000 discussões, né, que a gente tenta se concentrar nas que a gente considera mais importantes. Muita gente hoje está discutindo, por exemplo, a questão ética de onde vão parar esses dados, Uhum. né, o que que se faz com esses dados, para onde se manda, né, e realmente isso é uma preocupação, né, porque, de fato, cada pessoa que faz o teste, ela compõe essa base de dados gigantesca, né, que é utilizada como parâmetro para atualizar, né, os testes. Então, quanto mais gente faz, maior a base de dados e a empresa utiliza isso. Então, claro, aí a dúvida se as empresas farmacêuticas estão comprando essas bases de dados ou não, porque a gente tem hoje uma base de dados genética que talvez a gente nunca imaginou ter, em função dos testes, né? Esses testes, eles começaram como algo super caro, as pessoas pagavam em dólares, 1.500, $2.000, mandavam isso para o exterior, era uma coisa caríssima. E hoje eles custam por volta de R$ 200. Então eles estão acessíveis a uma camada muito maior da população. A gente costuma dizer aqui no grupo que eles chegaram à classe média, né? Hoje é possível fazer, o cara parcela ali 3, 4 vezes e ele vai fazer esse teste. Então, mais gente fazendo, são mais informações, né? Esses testes, o que eles fazem é tomar certos marcadores do DNA. Aí eu não vou entrar muito nessa aqui, porque eu vou me perder daqui a pouco, tá? Explicando genética. Mas quando a gente fez a preparação do projeto, a gente assistiu alguns vídeos do Projeto Genoma, que é um projeto da USP, para a gente entender o que, que era feito. Então, o que eles fazem é buscar alguns marcadores muito únicos, né, que determinam características muito únicas do nosso funcionamento biológico, que são presentes no DNA, e eles relacionam esses marcadores com populações que têm grande quantidade de presença desses marcadores. Então, eu vou usar um exemplo aqui que, por favor, é um exemplo errado, porque eu não sei se é equivalente, mas para dar um. Né, a gente tem lá um marcador que determina que o lóbulo da nossa orelha vai ser grudadinho ali e não Uhum. vai ser separado do rosto. E aí eu vou lá e vejo que na minha base de dados tem uma população lá do leste europeu que tem uma presença muito grande desse marcador. Por favor, gente, isso é um exemplo, eu não tenho ideia, tá? Isso é um exemplo só para a gente entender, não é assim que é feito. Então eles se relacionam, né, para ver quais são a quantidade desses marcadores que são compatíveis com as populações das bases de dados, e com isso eles estabelecem um percentual. Só pegar lá e dizer, o Everton sei lá, 40% ibérico, Uhum. 15% tupi, né? Tem algumas populações e regiões que eles utilizam. E eles vão dar um percentual, e esse percentual é representado em um mapa. Né? Então, basicamente, o resultado ele tem 3 componentes. Isso para todas as empresas. Tem pequenas variações, mas as empresas todas trabalham nessa lógica. Ele tem os percentuais, né, de cada população, ele tem um mapa e ele tem alguns artigos, né, que são relacionados àqueles lugares para a pessoa conhecer mais sobre os lugares. Então, os 3 itens eles são bem problemáticos, né? Mas de Uhum. forma geral a gente pode dizer
que a gente tem curiosidade. A gente tem muita curiosidade. Eu, com toda a leitura crítica que eu fiz para preparar o projeto, quando eu fiz o projeto, eu tive muita curiosidade. Mas o que é interessante a gente colocar em parênteses, né, para a gente ver que existe um certo grau de aleatoriedade nesses resultados e que não tem Uhum. nada de precisão, é a gente pensar em duas situações. A primeira situação foi o que aconteceu comigo. Eu fiz o teste num determinado momento, 2 anos depois, esse teste teve as bases de dados atualizadas. Sumiram várias etnias da qual eu fazia parte e apareceram várias outras etnias da qual eu fazia parte, de Olha acordo com a isso. atualização da base de dados. Esse já é um primeiro sinal de que a genética não é tão estável assim nessa atribuição dessas populações. O segundo sinal é o seguinte: vocês podem ver isso no YouTube, tem vários vídeos que fazem esse tipo de comparação. A pessoa que faz o teste em 3 empresas diferentes, ela vai ter 3 resultados diferentes. Aí complica, E eu né? posso ir além. A pessoa que faz o teste e que o seu irmão ou irmã, que também tem o mesmo pai e a mesma mãe, ou seja, a mesma história genética, vai ter um resultado totalmente diferente também. Então, isso são indicativos de que a genética tem um papel. Ela foi muito usada pela antropologia para entender massas de deslocamento das migrações, né? Então, ela tem uma importância, né? A partir da genética, por exemplo, a gente sabe que o Estreito de Bering não foi o único porta de entrada, né, da espécie humana dentro do continente sul-americano, né? Que existiram outras. Então, a gente tem uma série de estudos que são, quando feitos de forma séria e coletiva, muito úteis para a gente entender a história das migrações, das populações, das ocupações humanas. Mas quando eles são individualizados, eles se tornam bem problemáticos. Então a gente pode dizer que o teste genético não tem fundamento nenhum? Não, ele tem algum fundamento, ele tem critérios, né? Ele estabelece algumas direções, né? Mas a gente não pode tomar aquilo como verdade absoluta ou como uma precisão absoluta, porque aí a gente vai criar muitas complicações. É muito frágil, né, a veracidade desses resultados. Isso tudo é muito frágil. Pois é, essa ideia de origem geográfica, ela é um ponto de curiosidade, né, como tu disse, mas também me parece um ponto problemático, né? Porque a origem dá uma noção, dá uma ideia de passado, né? Ou seja, entender da onde eu vim, né? E se eu acho que geneticamente, se a gente for pensar, ou do ponto de vista da nossa espécie, enfim, a gente vai chegar num ponto comum de todos, né? Ou pelo menos alguns pontos comuns, né? Então, se a gente retrocedesse do ponto de vista do passado, talvez a gente encontrasse algum ponto no mundo no qual a nossa espécie surgiu, né? Ou seja, do ponto de vista de origem geográfica, me parece um tanto quanto estranho, né, essa ideia, né? Origem, a princípio nós temos todos uma origem comum, né? Não sei, pensando aqui. Mas acho que durante a tua fala tu deixou clara a ideia de que é não necessariamente uma situação de origem, mas aonde a maioria das pessoas no mundo tem um DNA compatível parecido com o meu, né? Acho que vai um pouquinho nesse sentido, né, César? Então, não necessariamente é de origem, mas saber de onde as pessoas que têm um DNA parecido, aqui eu estou botando entre aspas, né, com o meu, estão nesse momento no mundo, né? Seria mais ou menos por aí essa ideia, assim, de uma aproximação, assim, com relação a essa ideia de origem geográfica, vai mais ou menos por aí, César? Olha, tem É um dos dois pontos que autores, né? é um dos pontos que tu falou que são problemáticos. Eu peguei um deles só aqui, né, César? Pensar essa questão da origem. Sim. Não, acho que é uma das questões mais interessantes, porque a própria palavra genética, ela em grego quer dizer relativa à origem, né? Ou tem um sentido também de procriação, né? Mas basicamente a origem. Então, fazer um teste genético é buscar a origem, né? A origem de doenças, a origem geográfica, a origem populacional, etc. Então, a busca por essa origem, né, que é, de acordo com a filosofia, também um dos grandes móveis, né, das sociedades, né, de onde viemos, para onde Uhum. vamos, né, e todas essas grandes perguntas assim que orientam, ela é muito presente, né? Porque com essa força desse discurso científico, o teste vem disso. O teste vem dessa promessa. Por que que isso é
problemático, né? Então vamos de novo para essas ideias dos problemas que circundam esses testes. O primeiro deles é entender que dentro dessas empresas, né, e eu não vou dizer da genética, porque a genética é uma área acadêmica, né, mas Uhum. das empresas que comercializam, há tanto o discurso científico como também um discurso místico, né? Tem esse discurso místico. Tem 2 autores que eu gosto muito, que é o Verlan Gaspar Neto e o Ricardo Santos, são antropólogos, e eles fizeram um estudo sobre os testes de ancestralidade já há muito tempo, em 2011, e eles chamam de biorrevelação, né, como se dentro do Biorrevelação. DNA houvesse a história do mundo, meio universo numa casca de nós, e que a gente abrisse ali uma pequena portinha, né, daquele sequenciamento genético, e ali saísse toda a verdade, né. Então eles chamam de biorrevelação. Mas por que que isso é problemático? E isso do ponto de vista geográfico é muito importante que a gente possa discutir. Primeiro problema, vamos dizer assim, é que o teste ele determina populações de origem. Então a gente começa a pensar, populações de origem, o que que é isso, né? Puxa, né, por que que tem aqui, por exemplo, eu posso ser, por exemplo, se um português fizer o teste, ele vai sair lá tantos por cento, ele pode ter o seu DNA mapeado como tantos por cento ibérico. Mas se um brasileiro fizer um teste, ele não vai sair tantos por cento brasileiros. Uhum. Então, quais são essas populações? A gente está falando das populações indígenas, a gente está falando de como se define essas populações de origem, né? Qual E é o aí estudo de começa um pouco essa regionalização parte, que produziu isso? qual é o critério de regionalização? Mas eu nem cheguei ainda na parte geográfica, eu estou pensando em populações, Ah, ok. né? Porque, claro, depois a gente vai chegar num outro ponto que é o teste parte da ideia de que essas populações não se mexem, né? Mas existem. Vamos partir da ideia do teste de que existem populações. O que implica a ideia da gente pensar que existem populações geneticamente definidas? Porque é isso que eles estão vendendo, né? Se eu consigo, Uhum. através do DNA, dizer eu sou tantos por cento América Andina, né? População da América Andina, como tem lá nas empresas essa população. Eu estou dizendo que existe raça. Eu estou dizendo que raça é uma coisa real. E aí, claro, o que a gente entende por raça dentro das ciências humanas, né? A gente entende a raça como um processo social, um processo que estabelece relações de poder históricas e sociais, né? E que, portanto, não é algo que nos define a priori, né? Então, a raça não pode ser uma categoria ontológica, né? Que nos Uhum. determine características. Isso a gente vem contendo desde o século XIX. E essas empresas, de alguma forma, elas reafirmam isso com essas populações. Elas reafirmam porque, a partir do conhecimento sobre essas populações, segundo a empresa, a gente poderia nos entender melhor. Então, isso tudo é muito problemático, né? Porque daqui a pouco a gente vai chegar naquela conversa que, mesmo que não seja uma conversa preconceituosa ou racista, ela ainda assim é uma conversa preconceituosa por ser estereotipada, né? Que é uma Uhum. forma também de exercer o racismo, né? Através dos estereótipos. Então, hoje é muito comum essa conversa meio do cidadão global, multiétnico, né? E tem essa noção muito estereotipada. Não, os orientais, eles são melhores em matemática. Os indianos, eles são mais espiritualizados. Os brasileiros são mais alegres e mais sociáveis, né? Então, tudo isso são estereótipos. E essa noção, essa ideia de que nós somos quem nós somos porque nós pertencemos geneticamente a determinadas populações, ela é perigosa, porque primeiro ela é racista e depois porque ela ignora que nós somos quem nós somos pelas trajetórias sociais que nós habitamos e vivemos. Então, ela nega o espaço geográfico como uma categoria social e ela relega a genética essas características. Claro que ali nas explicações das empresas, eles relativizam um pouco isso, o peso desses resultados, mas eles estão vendendo isso, né? Eles estão vendendo essa curiosidade, esses resultados. Então, de alguma forma, eles estão reproduzindo essa noção. E pela experiência que a gente tem entrevistando as pessoas acreditam muito nesses resultados. As pessoas colocam muita credibilidade. Então, a ideia de que nós somos pessoas que
pertencemos a determinadas populações de origem, ela é perigosa. Quando a gente diz que essas populações de origem pertencem a determinadas regiões, a gente cria uma designação natural entre corpos e territórios. A gente nega a possibilidade do corpo de exercer distintas territorialidades. E isso é perigoso pra caramba. Isso nos afeta, afeta as políticas públicas, né? Afeta os discursos sobre as pessoas, fomenta a xenofobia, etc, etc, etc. Eu deixo uma sugestão de um filme aqui, que é interessante pra caramba, que é o filme brasileiro Medida Provisória. É um filme que acho que foi lançado há uns 2 anos, mais ou menos, e ele parte de uma peça chamada Namíbia Não. É uma peça, né, que foi, enfim, produzida no Rio, né, um tempo atrás, e o Lázaro Ramos transformou essa peça num filme. E por que é interessante? Porque parte do seguinte cenário, né? Um cenário hipotético em que o governo brasileiro, um pouco extremista, né? Um pouco, não, muito extremista, né? Mas um pouco semelhante a alguns governos que tivemos aí, ele decide que todas as pessoas negras precisam, e aqui eu vou fazer aqui um entre aspas, né? Precisam voltar, entre aspas, para a África. Por que esse voltar é entre aspas? Porque mesmo que as pessoas tenham ascendência, né, africana, e quase todos temos no Brasil, há séculos que as populações negras habitam, né, tirando agora a recente migração senegalesa e de algumas regiões, há séculos que as populações negras habitam o Brasil. O seu espaço é o Brasil. A sua história, a sua família é vinculada ao Brasil. E aí as pessoas, é engraçado porque as pessoas daí no filme, elas têm que ser mandadas para algum país africano e elas nem conhecem os países onde elas vão ser mandadas. Por isso o título da peça, Namíbia não, né? Pô, não pode me mandar para um lugar, né? E aí, claro, tem toda essa discussão, né, sobre esse conhecimento também sobre o continente africano. Mas o filme é uma provocação muito interessante, porque ele parte da ideia de que as pessoas, por serem negras, né, que eles chamam até de melaninados no filme, né, que é uma expressão, elas teoricamente pertenceriam naturalmente ao continente africano. Bah. Né? Então, isso é muito interessante, né? Porque sempre as pessoas que são etnicizadas ou racializadas são as pessoas que não são brancas. Né? Então, essas pessoas elas têm sempre um lugar designado. Né? Os latinos ficam lá na América Latina, os negros ficam na África, os orientais ficam lá no Sudeste Asiático. E os brancos se sentem à vontade em qualquer lugar do planeta. Essa teoria não é minha, obviamente, é da Sara Ahmed, que é uma geógrafa, que depois eu deixo uma indicação. Então, isso tudo é muito problemático e os testes de ancestralidade dialogam muito com essas ideias. E essa sempre foi a nossa preocupação, né, de que não houvesse esse momento de origem, né, como tu puseste na tua pergunta, em que a gente conseguisse imaginar que cada população geneticamente definida, ou seja, raça, estivesse no seu, entre aspas aqui de novo, lugar correto, exatamente no lugar que lhes pertence. E se a gente pensa na história humana, primeiro, não tem raça, segundo, as pessoas se movimentam. Uhum. As pessoas se intercambiam entre lugares, entre grupos sociais, e isso nunca foi estável. A gente nunca teve o que a gente chama aqui no grupo de um momento zero, né? Uma espécie de pangeia demográfica, onde nós tínhamos espaços determinados por cada um, e em algum momento isso se misturou. Porque isso seria acreditar em raça e seria acreditar em imobilidade. Algo que as evidências científicas nos mostram que não tem nenhum sentido. É uma fantasia. Como nós gostamos de chamar aqui no grupo, um Éden genético. Uhum. Pois é, eu gostaria de explorar contigo um pouquinho mais essa ideia da imaginação geográfica, né, que esses testes produzem, né? Mas é inevitável pensar assim, né? De um lado, a gente passa por um momento, né, nosso momento histórico, assim, onde nós temos uma severa crítica, assim, à ciência, né? Mas, ao mesmo tempo, os testes de DNA revelam que aquela ideia, né, de uma autoridade científica que afirma, determina, que produz um discurso de autoridade está presente, né? Me parece que esses testes mobilizam isso, né? Um discurso de autoridade. Estou pensando que nem na propaganda da pasta de dente, né? Bem
É isso, um cara de jaleco branco que diz que aquela pasta de dente é melhor porque vai combater melhor a cárie, né? Utilizando essa imagem da autoridade, né? De acadêmico. Parece que os testes mobilizam muito isso, né? Via genética, rotulando, né, como genética, e isso produzindo um efeito de um discurso de autoridade, né? Então, se é genética, é verdade, né? Por um lado. E a outra é essa busca pela essência, né, César? Eu fico pensando toda essa discussão dos estudos culturais relacionados à identidade, né? O quanto tentam desconstruir essa ideia de uma essência, né? Ou, sei lá, que a gente é a expressão de uma alma, né? Talvez, ou de algo pré-existente, né? De que a gente manifesta, a gente é uma manifestação de algo que nos compõe no sentido de algo pretérito, né? Que nos compõe, que está com a gente, sei lá, do nosso signo a marcadores como esses de raça que tu falou, né? E, enfim, me deixa muito instigado essas questões que tu coloca, assim, né, sobre esses dois pontos, né, o discurso da autoridade e, por um lado, uma nova busca por essência, assim, né. Será por que a gente se mobiliza tanto em torno disso, né? No sentido desses testes nos provocarem nessa busca de uma essência geográfica de quem somos, né? É muito interessante. Enfim, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa ideia da imaginação geográfica que tu vinha comentando até aqui, né? Se tu pudesse explorar um pouquinho mais com a gente o que teus estudos vêm trazendo assim, a respeito disso. Achei muito interessante até aqui isso que tu trouxe. Bom, essa com certeza é uma discussão, né? É uma discussão e é algo que pauta, acho que, várias das linhas de análise do grupo, né? Porque nós temos no grupo de pesquisa um objeto, que é o teste de ancestralidade. Dentro desse objeto, a gente explora ele de várias formas, né? Então, nosso grupo é formado por aproximadamente 8 pessoas e dentro de alunos da iniciação científica, né, alunos do mestrado, que é aqui do FPEL, e pessoas com doutorado e já doutoradas de outras instituições também. E cada um explora algum foco de interesse diferente. E quando tu fizeste essa observação agora, eu me lembrei muito de um trabalho de iniciação científica de um aluno que é estudante da geografia aqui da UFPEL, que ele entrou posteriormente no grupo e como algumas linhas já estavam definidas, ele fez um movimento muito interessante. Ele foi ver o que se falava nas redes sociais sobre esses testes, né? Então, nas redes sociais tem muito material, né? Os testes já apareceram no Fantástico, já apareceram, foram feitos por várias celebridades, né? Um bem polêmico foi da Angela Davis, né, a grande teórica feminista negra americana, porque ela descobriu que ela tinha um ancestral ligado ao grupo do Mayflower, que eram aqueles peregrinos que chegaram e primeiro ocuparam, que é a grande representação do branco nos Estados Unidos. Então, eles são polêmicos de várias formas. Mas, para a gente pensar na imaginação geográfica, a gente tem que sempre buscar formas de acessar o senso comum das pessoas, né? As pessoas que estão usando esses testes e comentando e vendo como isso repercute na vida do usuário comum, né? Talvez nós da geografia tenhamos uma certa capacidade crítica para criar dúvidas, para questionar. Como que as pessoas, de forma geral, que não são das ciências humanas, elas estão, ou que não são da genética, elas usam esses testes? E um espaço muito legal, eu acho que para investigar qualquer tema, não só o tema que a gente estuda, são os comentários nas redes sociais, principalmente no YouTube. E o que esse aluno, de forma muito perspicaz, fez aqui? Ele começou a assistir esses vídeos de react, né? Em que as pessoas, grandes influencers e tal, compartilham seus resultados e comentam. E mais do que o conteúdo do vídeo, chamou mais a atenção dele os comentários do vídeo. As pessoas fazendo todo tipo de relação com aqueles resultados, né? E aí ele separou em algumas categorias, que são categorias muito interessantes. Uma categoria são as noções de pertencimento e até família que existem, né? Então as pessoas dizem assim, nós e os portugueses somos todos uma grande família, né? Então, claro, a ideia de genética, ela é muito interessante, porque ela evoca familiaridade, um certo vínculo, né? A gente usa esse conceito aqui de uma forma bem presente, de uma comunidade imaginada, Uhum. né? Comunidade imaginada, que é um conceito
do antropólogo, geógrafo Benedict Anderson, né? Que é um sentimento de comunidade com pessoas as quais a gente não conhece, né? Esse é o conceito de comunidade imaginada. O Ben Anderson usa para explicar o nacionalismo, né, a nação, mas a gente tem usado para explicar essas comunidades, né? Então nós, os italianos, como assim nós, os italianos? Já foste a Itália? Não. Conhece algum italiano? Não, não conheço nenhum. Nós, os italianos. Então essa ideia de um pertencimento genético que dá um sentimento de solidariedade familiar, né? Um sentimento de pertencimento, que é justificável única e exclusivamente, muitas vezes, pela genética, né? Claro que tem a questão cultural, mas muitas vezes nem a própria questão cultural ela explica muito bem o vínculo com o território, né? Porque a gente sabe que as culturas elas são reapropriadas pelos espaços, né? Então as pessoas vão para a Itália e não se reconhecem lá ou não reconhecem a sua cultura, né? Ou como é o caso aqui do sul do Rio Grande do Sul, que nós temos várias comunidades pomeranas, né, que não encontram uma ressonância territorial ou cultural muitas vezes quando se remetem ao norte da Europa, de onde vieram os antepassados. Então, esse aluno ele começou a observar isso e ele achou uma coisa muito interessante, né? Ele achou que muitas das pessoas que fazem ou que têm curiosidade de fazer o teste, elas acreditam que o teste possa valer como uma prova cabal e indubitável para conseguir uma cidadania ou uma nacionalidade, Olha fazendo só. aí uma salada de conceitos, né? E isso é algo que nos surpreendeu muito, porque a gente não tinha nem cogitado isso no grupo de pesquisa, e dentro de um senso comum dos comentários do YouTube foi algo extremamente presente. E isso é super problemático porque naturaliza o Estado-nação como um espaço geneticamente estável, ou seja, onde Uhum. as pessoas que compõem aquele Estado-nação, elas teriam que pertencer a um mesmo grupo étnico. Algo que acho que só é realmente, de fato, pensado em Israel. Não Uhum. sei se em algum outro lugar do mundo. Não é por qualquer motivo que uma das empresas também é israelense, mas enfim. Então, tem essa ideia, esse imaginário, né, desse realismo político, em que o Estado-nação é uma unidade espacial tão estável a ponto de que a população pertencente àquele Estado-nação, ela é geneticamente estável. Então esse é o imaginário que também se desdobra no imaginário preconceituoso, xenófobo, né, e que é bem problemático do ponto de vista de um conhecimento geográfico. Conhecimento que às vezes encontra ressonância até mesmo no nosso conhecimento, né? Porque às vezes a gente utiliza como professores de geografia, na educação básica, na educação superior, o Estado-nação como uma unidade que explica tudo, né? E algo que é coerente, que é estável, né? Que é algo contraditório, problemático e que a gente deve sempre criticar. Então essa ideia de essência, ela tem uma natureza geográfica, é uma ideia de que, novamente, aquela população, ela pode ser circunscrita, delimitada em determinado território e aquilo é coerente, né? Tem um texto de dois antropólogos, que é o Gupta e Ferguson. O nome do texto é Mais Além de Cultura. E eles criam toda a construção, né, então, crítica sobre a noção, a relação entre espaço e cultura e sociedades, mostrando que não existe essa estabilidade. Então, quando tu fala em identidade, né, e a crítica que existe em muitas vertentes dos estudos culturais, a gente também tem que ter essa preocupação em criticar a identidade como algo estável, circunscrito e que relacione população, cultura e espaço de uma forma uníssona, porque isso não é equivalente. E nesses comentários a gente vê justamente isso lá no YouTube, essa salada de conceitos, né? E um outro exemplo bem, acho que relativo a isso, é que muitos desses comentários, eles fazem referência a quem é o brasileiro de fato, né. E isso é o tema de uma outra aluna de iniciação científica aqui, que começou a estudar a identidade brasileira, e como essa identidade brasileira, ela está vinculada à ideia do brasileiro como mestiço, né, como mestiço, que seria quase que o contrário dessa ideia de pureza genética, né, de que um Uhum. Estado-nação Uhum. congrega sempre uma certa estabilidade.
Por quê? Porque seria essa identidade genética, então, do brasileiro? Qual seria essa raça do brasileiro, né? E aí, claro, na impossibilidade de responder isso, né, no nosso período republicano, se fez justamente o contrário, se assumiu que o brasileiro é essa mistura. E aí nos comentários lá do YouTube a gente fez uma coleção de palavras que atribuem essa, né, essa bagunça genética, essa salada, sempre termos despectivos. Porque ser mestiço é ser impuro no nosso imaginário genético. Então, novamente, eu vou lá, eu faço o teste, eu vejo que tem lá 10 etnias diferentes, 10 populações diferentes no meu teste. O que eu vou concluir? Eu sou um mestiço. E ser mestiço é algo que historicamente está relacionado com o ser impuro, não ter raça, não ter linhagem. Então, tudo isso nos coloca como brasileiros num lugar, né, num lugar muito inferior e muito problemático. Tem outros problemas, não, o canal tem muitos problemas, vocês estão vendo, né? Mas eu vou citar um que eu acho muito problemático. Nós, por sermos um país colonizado, né? E aqui no Rio Grande do Sul, né, falando em Rio Grande do Sul especificamente, por termos também uma grande colonização espanhola, né, dentro dos nossos processos históricos, é comum que nós façamos o teste e uma boa parte dos nossos marcadores genéticos apontem Península Ibérica. Né? Só que o que acontece que surpreende muita gente? Nós vamos lá na Península Ibérica e vamos ter lá, vamos, por exemplo, 50%, 60% ibérico, 15%, 20% Magrebe, norte da África, 10%, 15% Balcãs. Né? O meu teste genético, por exemplo, tem uma grande porcentagem de população balcânica. Né? Alguns porcentos ali, 10%, 5%, 10%, Cáucaso. Né? Ali Geórgia, Azerbaijão, né? Aquela região. Gente, se a gente entende os processos históricos, o que a gente vai entender? Que a Península Ibérica é formada por essas populações. A Península Ibérica, durante muitos séculos, tem uma ocupação moura, tem uma ocupação romani, né? Dos povos, outrora ditos ciganos, né? Então, toda essa população está na Península Ibérica. Alguém que vem da Península Ibérica vai trazer consigo, né, uma boa parte dessa carga genética. E o que esse teste faz é, eu vou usar entre aspas aqui de novo, limpar essas regiões geneticamente, atribuindo às populações brancas o direito de uso desse território, mesmo que os árabes tenham permanecido por muitos séculos nessas regiões, né, e praticamente produzido essas regiões recentemente, e colocando, então, as populações árabes para a África e para o Oriente Médio, colocando as populações romanis para o leste europeu e para o Cáucaso. Então, claro, a gente tem muitos problemas na configuração das premissas que dão suporte aos testes de ancestralidade genética. Então, como eu havia dito no início, se por um lado eles são apontamentos interessantes para a gente entender um pouco dessa história, para quem não tem a genealogia familiar, que somos muitos, né, que não temos. Por um outro lado, a gente tem que ser muito crítico e saber problematizar muito esses resultados, porque eles têm premissas que são complicadas. Sabe, César, te ouvindo me faz pensar duas coisas aqui, né? A primeira, que são contradições na minha visão, né? Tu pode me dizer se são ou não são, né? De um lado, a gente está vivendo um período histórico onde acho que nunca antes nós tivemos uma circulação tão grande de pessoas e coisas, né, entre aspas, aqui no mundo, como antes, né? Então, pensar nessa ideia de uma pureza genética é algo extremamente contraditório a isso, né? Se a gente for pensar imaterialmente, do ponto de vista das informações, inclusive de compartilhamento de significados que nós temos a perspectiva de dialogar com qualquer pessoa em qualquer contexto do mundo, né? Do ponto de vista de construir a nossa identidade e nossas referências, né? Ou seja, pensar numa pureza, associar essa ideia também de uma pureza, de uma essência genética a uma personalidade, né? De um povo, né? Associado a um território, é extremamente contraditório, né? Aparentemente, né? E uma segunda me faz pensar muito do Darcy Ribeiro, assim, disso tudo que tu vem dizendo, né? Essa ideia do mestiço, da ninguém-dade, né? Que é uma ideia que ele traz, ou mesmo outras, né, lá naquele livro do povo brasileiro, né,
Ele fala, chama o Brasil como cultura de retalhos, sementeira de culturas de gente, fusão genética e espiritual do mundo, né? Enfim, ele vai construindo uma série de palavras, de termos marcantes, assim, fortes, especialmente para a época, né? Mas todos eles trazendo essa ideia de que o Brasil é o lar, o lugar de um povo mestiço, né? E tentar buscar a essência dentro desse contexto também me parece uma contradição muito grande, assim, né? Mas essas contradições me fazem pensar que, apesar de nós estarmos vivendo um mundo que vai nessa direção de uma maior mobilidade, maior integração, maior encontro, né, de pessoas, que ao mesmo tempo também significa uma produção de identidades, de significados, de elementos, né, compartilhados mundo afora. E ao mesmo tempo essa nossa característica brasileira, assim, que também já está associado a essa ideia do mestiço, como o Darcy Ribeiro fala, né, me faz pensar que esse mundo faz com que as pessoas tenham que pensar e retornar uma espécie de busca por raízes, né? Parece que nós vivemos uma cultura que precisa se enraizar, que tá muito, que as pessoas se sentem soltas, aqui colocado entre aspas, né? Um anseio por identidade, né? E talvez por uma comunidade imaginada, como tu citou também ali na outra passagem, né? Acho que os teus estudos me fazem pensar isso, assim, que revela um drama da nossa cultura, da nossa sociedade, né, nesse momento histórico que vivemos, né? Uma busca por raízes, assim, de uma forma muito significativa. E acho que aqui pode ser uma expressão, a gente poderia pegar outros exemplos, né? Não sei se eu estou colocando elementos aqui que estão desconexos, não sei se são contradições. E, enfim, se são, né, se poderia apontar caminhos para a gente aqui, para pensar por que a gente está buscando tanto essas essências, buscando tantas nossas raízes de quem somos, né? Precisa o DNA nos mostrar quem somos, né? Eu acho que existem várias respostas para essa pergunta. Eu acho que de distintas naturezas, né? Então, claro, por um lado, nós nos vemos navegando hoje em muitas influências culturais, né? Eu gosto de usar essa expressão, né, de conhecimento do mundo, né? Então, como a gente tem conhecimento sobre muitas coisas que acontecem em muitos lugares, a gente tem hoje mais acesso, a gente passa a desnaturalizar e a ressignificar muito a nossa própria cultura. Então, coisas que antes talvez fossem naturais, né? A gente passa a entender como coisas que são nossas, né? E esse nossas pode ser nossas Rio Grande do Sul, nossas América do Sul, nossas Brasil e tal. Então, acho que essa questão do conhecimento é um catalisador desse entendimento de, de desnaturalização das coisas, né? Então, eu passo a entender que a forma como eu vivo, como eu habito, o que eu como, os meus gostos musicais, né, a forma como eu trabalho, elas são próprias da minha vida, do meu contexto, do meu entorno, e não necessariamente universais. Então, isso acho que nos leva a nos questionar bastante. Acho que um outro ponto é o ponto que nós tocamos no início, né? Que essa busca por raízes, ela tem muita relação também com um passado nebuloso resultado de processos históricos cruéis, né? Então, de descontínuos, né? De uma intermitência familiar, espacial, geográfica, que, que deixam grandes vazios, né, sobre a história de vida das pessoas. Então, quem são as pessoas que fazem parte da minha família, onde elas estão, né? Então, buscando justificativas para que a gente tente entender algumas coisas, desde problemas físicos, desde doenças, até características culturais, gostos estranhos, né, que nós temos e tal. Quando a gente faz as entrevistas com as pessoas que fazem o teste de ancestralidade, a questão cultural ela vem muito forte. As pessoas associam muito cultura com genética. Isso é algo muito engraçado. Então as pessoas dizem, eu gosto muito, muito de, sei lá, música indiana. Eu escuto muito aqui em casa. Alguma coisa tem que aparecer aí. Tem que ter alguma coisa. Então, claro, as pessoas tentam achar uma justificativa para algo que muitas vezes, não vou dizer que é aleatório, mas que tem mais relação com os gostos e com as atitudes pessoais que a pessoa teve ao longo da vida
para chegar a conhecer esse tipo de música, para chegar a conhecer esse tipo de comida. Agora eu tenho Então, quando a gente 30% da região tal do mundo, tá explicado, né? e o pior é quando realmente sai, né, aí a gente fica então, claro, tem pessoas que, até de uma forma até meio preconceituosa, anunciam coisas na entrevista, porque nós fazemos 2 entrevistas, uma antes e uma depois. E a pessoa diz assim, né: "Não, eu não tenho nada a ver com o Brasil, eu sou 100% europeu". E aí a gente se olha e fica ali, tudo bem, né, escutando a pessoa na entrevista, e aí vem o teste e reafirma isso. Mais de uma vez já aconteceu. Você é 100% europeu, você não é nada brasileiro. E aí a gente fica olhando para a pessoa e olhando para o teste, olhando para a pessoa e balança a cabeça e não sabe o que dizer, né. Mas, essa questão da identidade, ela tem tanto isso, é muito válida a nossa busca por raízes, né, por origens, né, pela genealogia, mas também ela não pode, se resumir a uma perspectiva essencialista, né, como tu mesmo puseste. Por quê? Porque aí a gente vai estar, nos autodeterminando, né. E se a gente entende e às vezes a gente esquece isso, né, que a gente vai lá nas aulas e fala: "O espaço é social, o espaço é uma categoria social, né, o espaço não é uma área, o espaço não é um palco onde acontecem as coisas, o espaço somos nós, sociedade". Isso é um sinônimo não, mas é algo que está vinculado, é algo que está associado. E a gente esquece disso. Às vezes a gente volta a pensar que o espaço é uma área, né, que o espaço é como é que se diz? Uma linha circunscrita dentro do mapa ali. Então, se a gente pensa que o espaço é social, a gente tem que entender que a nossa cultura, que a nossa trajetória é espacial, né, é espacial e a gente claro, a gente tem aqui, um estado, um país que é multiétnico, que é diverso, né, e a gente tem que entender que essas trajetórias todas elas estão coabitando, né, e que a gente tem um espaço que é produzido por todos nós, né, através de inúmeras relações de poder, colocando em evidência umas coisas, mascarando outras, né, ou reprimindo outras, com certeza, né, mas, o espaço é social. Se o espaço é social, a gente tem que dar mais valor à nossa trajetória e à trajetória da nossa família nesses espaços, né. A gente fez entrevistas em vários lugares aqui do Rio Grande do Sul, né. Tínhamos inclusive previsto Erechim como uma Uhum. cidade do campo, mas em função de atrasos, né, até em função das enchentes, de várias coisas, acabamos tendo que tirar, né, Erechim e não produzimos dados em Erechim. Mas nós produzimos dados em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul teve uma entrevista muito interessante, porque a pessoa tinha 2 grupos familiares distintos, né, que era o lado materno e o lado paterno. E o lado materno, assim, isso não pelo teste, mas pelo que a pessoa contava, isso foi antes do teste. Ela dizia: "Não, a minha família materna é italiana, né, então aquela região de Caxias é uma região de colonização italiana, e a família do meu pai, eu não sei de onde é", né. E aí ela trouxe essa narrativa e tal. E aí fenotipicamente, ela disse: "A família da minha mãe é branca, a família do meu pai", ela usou essa expressão, tá, "é negra", tá. A gente, por ocasião ali, a equipe de campo, a gente acabou conhecendo o pai, né, Uhum. na convivência da casa ali, né. Eu acho que, pelo menos aqui em Pelotas, a gente jamais diria que aquele senhor é um senhor Uhum. negro. A gente diria que aquele senhor tem um fenótipo indígena. Uhum. E conversando tanto com a entrevistada quanto com o seu pai, o pai inclusive tem um museu em casa, ele guarda uma série de objetos pessoais da família e tal. Eh, a gente rastreou uma longevidade enorme, daquela família do pai dentro daquela região. Mas o pai, no di no na entrevista e na narrativa da pessoa, ele não tinha lugar, não sei de onde ele é. E a mãe não, a mãe era dali, era da Itália e era de Caxias. Então essa forma de lugarizar como a Serra Gaúcha como sendo um lugar dos italianos, por exemplo, ela entrou em contradição ali. Ela entrou em contradição, porque provavelmente a família do pai, que era uma família de ascendência indígena, ocupava aquele território há muito mais tempo. Então a dificuldade que a gente tem também de lidar com essa coabitação dos espaços e a visibilidade que a gente dá para algumas histórias sobre outras, ela também cria um pouco essa crise de identidade, né. Faz com que a entrevistada diga: "O meu pai não é de lugar nenhum".
quando na verdade o pai dela é dali. É dali porque há muitas gerações ele habita aquele lugar. E como um cara bem preocupado com a história da família, ele sabia contar várias coisas da história dos pais, dos avós, e que remontavam onde a gente viu ele até o final do século XIX. Quer dizer, a família está pelo menos ali há 120, 130 anos, né? Então, como o meu pai não é de lugar nenhum, o pai é daqui, né? Então, esse tipo de contradição que articula de uma forma muito curiosa espaços, corpos e conhecimentos, que Uhum. são justamente as categorias que a gente trabalha, né? Que a gente trabalha porque eu não consigo ver de outra forma essas categorias não estejam relacionadas. Para mim, elas se explicam muito. Né? Então, acho que a conversa sobre o essencialismo ela parte por a gente entender as categorias que compõem o espaço, as categorias que compõem os corpos e as categorias que compõem as formas como nós conhecemos, né? As racionalidades. Bom, César, estamos chegando aqui na reta final da nossa conversa de hoje, né? E, bom, eu sempre faço uma pergunta a todos os convidados aqui do podcast, que vai no sentido de indicar referências, sejam eles livros, artigos, filmes, né, literatura, o que for, né? Para todos aqueles que se interessaram com o tema que foi discutido aqui no podcast, que queiram conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o tema e que possam se inspirar um pouco, né, no andamento, digamos assim, dessa conversa, buscando isso a partir de outros pontos, outros materiais. Sei que tu vai estar aberto a todos aqueles que queiram conversar contigo, né, após o podcast, mas gostaria de te pedir se tu teria algumas indicações de referências, de leituras para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui. Por onde a gente pode começar, César? Acho que a gente passou por várias escalas, né? Para a gente usar um termo geográfico, várias escalas do tema, né? Desde o mais específico, o teste de ancestralidade genética, até essa relação entre corpo, território, né? Então, eu vou deixar a indicação do filme que eu citei, né, anteriormente, que é o filme Medida Provisória, dirigido pelo Lázaro Ramos, né? Um filme que estreou há uns 2 anos, mais ou menos. Mas eu vou deixar 3 sugestões, assim, dentro dessas escalas. Quem quer saber um pouco mais especificamente dessa discussão sobre o teste de ancestralidade genética, eu vou reforçar esses 2 autores, que são o Gaspar Neto e Santos, que escreveram juntos um artigo que se chama Biorrevelações, Testes de Ancestralidade Genética em Perspectiva Antropológica Comparada. Né? Então, esse artigo é um artigo que está aberto, né, livre acesso, vocês podem procurar ali no Google Acadêmico, vão encontrar facilmente, e ele faz essa discussão. Ele é um artigo antigo, ele é de 2011, mas é excelente. Um livro que relaciona corpos e espaços, que eu acho muito interessante, ou uma autora até, mais do que um livro, mas eu vou citar um livro específico, é a geógrafa feminista Sara Ahmed. Né? O sobrenome dela é Ahmed, Sara Ahmed. E ela tem um livro chamado Fenomenologia Queer, né? Ao qual ela faz a discussão sobre o conceito de orientação, né? Desde como ele é trabalhado pelo Eduardo Said, né? Que é um conceito do Eduardo Said, até a orientação dos corpos, a orientação sexual, a orientação de designação entre corpos e espaços. Então, a Sarah Ahmed faz de uma forma, ao meu ver, absolutamente brilhante. Esse é, para mim, um dos melhores livros assim que eu tenho na minha bibliografia, na minha literatura, entre essas categorias. Né? E, claro, todos os outros livros da Sarah Ahmed, para quem se interessa por geografias feministas ou por uma perspectiva feminista da geografia e da filosofia. E algo mais amplo, que não é tanto da geografia, mas que eu nem cheguei a citar aqui, porque senão já seria um outro podcast. Eu sei que também existem alguns materiais já do podcast Sem Fronteira também sobre essa temática, mas eu vou só deixar o registro, que é o conceito de biopolítica, que é um conceito que a gente na geografia quase não utiliza, é muito raro utilizar. Né? Então, para a gente tentar entender essas biogeopolíticas ou geobiopolíticas, o livro Segurança, Território e População, do Michel Foucault, que eu acho que é um dos principais, acho que é talvez um dos mais válidos para nós geógrafos, lermos e discutirmos. Acho que essas são portas de entrada interessantes para todo esse debate, mas, puxando a brasa para o assado, quem quiser acompanhar também um pouquinho, a gente já fez alguns grupos de estudos aqui, alguns online,
né, pode nos acompanhar lá no @escopo.ufpel, né? Então, @escopo.ufpel no Instagram é onde nós estamos lá trabalhando em equipe, né, e compartilhando alguns materiais. César, é muito interessante o debate que tu vem desenvolvendo junto com o grupo Scopus, lá do Espaços, Conhecimento e Corpus na UFPEL. E, bom, só posso te agradecer por aceitar o nosso convite e ter trazido tantas provocações aqui para todos nós do Podcast Sem Fronteira. Obrigado por aceitar o nosso convite. Acho que foi uma conversa interessante, né? Eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom dialogar aí com o pessoal. Nós estamos abertos aí a seguir os debates. E, bom, nós aqui do Podcast Sem Fronteira vamos seguir os debates, né? O César certamente está aberto para seguir os debates para além do nosso momento aqui do podcast, né? E nós aqui do Podcast Sem Fronteira também. Em breve traremos também outros convidados, outros debates geográficos das ciências humanas que debatem as produções acadêmicas que tantos colegas fazem na geografia brasileira, nas ciências humanas, enfim, né? Então, sigam, né, se possível, nossas redes sociais, nos ajude na divulgação. O Podcast Sem Fronteira é um projeto de extensão sem fins lucrativos que tem essa intenção de realizar a divulgação científica. Bom, ficamos por aqui então no nosso episódio de hoje. Até o próximo.